Tem uns que estão vindo para a igreja para ganhar dinheiro, corrente de dinheiro, unção de dinheiro, culto de prosperidade. Muitos estão vindo para cá. Esse emprego é a minha vida. Está na hora de tu perder ele, porque ele já está sendo ídolo na tua vida. Vai pregar a verdade sobre amor, ninguém quer. Vai pregar a verdade sobre casamento, ninguém quer. Vai pregar a verdade sobre relacionamento, ninguém quer. Porque o mundo está uma bagaceira. Eu digo que está do jeito que o diabo gosta. Irmão, que tem de crente frio hoje por causa de coisa, de posição, de dinheiro. E as nossas igrejas, elas estão virando, sabe como o quê? Elas estão virando como se fosse uma loteria, como se fosse uma casa da sorte. Ah, eu vim aqui porque eu vim buscar um negócio, eu vim aqui porque eu vim buscar uma bênção. Olha para cá, tu tens que vir para cá é adorar aquele que é rei no teu coração. Hoje é cantor evangélico pegando melodia do mundo, melodia pecaminosa e botando nos hinos da igreja. Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvar a Deus nessa oportunidade pela vida do nosso pastor Eudivan, pastor desta área, né? Que Deus continue lhe abençoando seu ministério juntamente com a sua esposa. Queremos louvar a Deus pela vida também do dirigente Joel, é isso? E da nossa querida irmã Leni, né? Deus abençoe. Também louvar a Deus pela vida do irmão César, que sempre está ali conosco, né? O senhor se congrega aqui dessa área, né? Isso. Ele se congrega, sempre está lá conosco nas nossas escolas. Louvar a Deus pela vida do cantor Léo, pastor Luiz, que trabalha ali conosco na sede, a minha esposa que está aqui, e a missionária Raquel, e os demais irmãos, também aqui o irmão Caio, né? A Deren está lhe chamando para cá, irmã, viu? Você está aqui perto dela. Então, meus queridos irmãos, louvamos a Deus, parabenizando esta área por esses 15 anos de louvor, adoração e glorificação ao nome do Senhor. Cada irmão que está aqui presente, parabenizando os jovens, as senhoras, as crianças, que estão todos e todas fardadas. Deus abençoe. Queridos, mesmo sentados, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, nessa passagem bíblica. A irmã me passou o tema e nós pedimos o versículo, mas não tinha, e sempre eu gosto de falar aquilo que a igreja escreve, aquilo que a igreja solicita, né? Então nós vamos começar nessa oportunidade lendo Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quero que todos acompanhem conosco a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Muito importante entender e compreender a leitura da palavra de Deus, ok? Então nós vamos começar com essa passagem bíblica. Apocalipse 2,18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vocês podem ficar com a Bíblia aberta para acompanhar a leitura e também no momento da pregação. E ao anjo da igreja em Tiatira, escreve isto, ou escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, amor e serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama,
E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Essa é a temática de vocês. Até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e saberão, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, a temática que esta igreja escolheu para esta noite e abertura de festa está aí no versículo 25. Até que eu venha. E nós queremos dizer aos irmãos que eu estarei falando sobre essa expressão, até que ele venha. Diga comigo, até que ele venha. Mais uma vez, até que ele venha. Importante dizer a esta amada igreja que nesta noite está aqui reunida nessa abertura de festa, que é algo muito importante que nós precisamos levar em consideração. Todo cristão que conhece a palavra de Deus, em especial a temática da volta de Cristo, é alertado a proceder corretamente para que não seja pego de surpresa no dia em que Cristo há de voltar. Ou seja, a palavra está aí, a Bíblia está com vocês, os pregadores pregam dioturnamente, dizendo que Jesus está às portas e que você não pode viver dissolutamente, você não pode viver de qualquer maneira, porque o céu é para aquele que tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Por exemplo, quando nós abrimos as nossas Bíblias em João 14, 1-3, há uma palavra que consola os nossos corações: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, virei e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais quem? Então há uma promessa gloriosa para nós, sim ou não? E por mais que nós achemos que ela seja tardia, Hebreus 10, 37 diz: e mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então, você tem essas promessas gloriosas na Bíblia, que elas nos estimulam, elas nos incentivam, elas nos trazem gozo para a nossa alma. O crente na igreja, ele não é animado por causa de programa de igreja. O crente na igreja, ele não é avivado na igreja por causa de sorteio na igreja. É lamentável, hoje tem muitas igrejas que estão fazendo sorteio para manter crente na igreja, mas o crente não vive de sorteio. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode ter pandemia, pode ter crise, pode alguém cair, pode outro se levantar, pode um se escandalizar, pode um desistir, pode um fracassar, mas o cristão que anela a volta de Jesus, ele marcha confiante, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. Só quem crê nisso, diga glória a Deus, levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus.
Irmãos, o que nos estimula a vir para a igreja é a promessa da volta de Cristo. O que nos estimula a servir a Deus é a promessa de que Ele vai voltar. Vocês já imaginaram abrir as vossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses 4,16, quando diz claramente que a trombeta soará, ao alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e depois seremos o quê? Arrebatados, e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas há uma coisa interessante, essa é a promessa da Bíblia, mas tem uma placa aqui para nós, duas placas que eu quero ler para vocês. Quando você vai dirigindo na estrada, se tem um caminhão grande e o seu carrinho é pequeno, você vai atrás, tem assim, mantenha, mas também tem a placa, cuidado, buraco, não é assim? Cuidado, animal. A Bíblia tem a placa dizendo cuidado. Se você pegar Marcos 13:33, lá está escrito da seguinte maneira, 3 verbos: olhai, diga comigo bem forte, olhai, não, mas só quem tem boca, bem forte, olhai, vigiai e orai. Como é que diz? Olhai, vigiai e orai. Marcos 13:33, bem forte, vamos lá. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando há de ser o tempo. Eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora, ele pode voltar quando terminar esse culto, ele pode voltar amanhã, mas a Bíblia não está dizendo que é para mim me preocupar e nem fazer cálculo da volta de Jesus, nem discutir escatologia. A Bíblia manda eu olhar, vigiar e orar e aguardar, porque se Ele prometeu que Ele vem, Ele vem. Só quem acredita nisso, diga glória a Deus. Agora, quando você analisa Mateus 25, verso 13, a Bíblia diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia e nem quando o Filho do Homem há de vir. Agora tem uma coisa interessante, pastor Osiel, e até que ele venha, o que é que eu faço? Meus irmãos, sede firmes e... Pastor Osiel, e até que ele venha, o que é que eu faço? A Bíblia diz que saíram, Mateus 25, saíram 5 loucas e 5, no verso 4 diz, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e também nas lâmpadas. Enquanto ele não vem, fica firme. Enquanto ele não vem, bota azeite na tua vida. Enquanto ele não vem, fica cantando. Enquanto ele não vem, glorifica. Enquanto ele não vem, olha. Enquanto ele não vem, vigia. Enquanto ele não vem, ora. Enquanto ele não vem, permaneça firme, que ele há de vir para buscar a sua igreja. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Então vamos ao texto que vocês escolheram, a mensagem, e observem bem que eu quero trazer algo interessante. Eu não vou explicar logo o versículo 18, eu vou começar falando sobre essa igreja, que ela era chamada Tiatira. Digam comigo, Tiatira. Vocês sabiam que essa igreja, ouçam bem, irmãos, eu quero trazer isso para vocês. Tiatira era uma das 7 igrejas da Ásia, mas essa cidade era a menos importante. Ou seja, havia mais 6 cidades mais importantes do que Tiatira. 6 cidades mais importantes. Essa cidade de Tiatira, ela ficava aproximadamente a 56 quilômetros de Pérgamo, uma igreja que também recebe a carta que é direcionada a ela, ok? Mas há uma coisa que nós podemos analisar. Além dessa cidade ser a menos importante, essa cidade, ela era produtora, havia indústria nela de lã, de linho, ela também trabalhava com couro. A primeira crente a se converter na Europa, Atos 16:14, foi a nossa irmã Lídia, que também era produtora de púrpura, de linho. Então perceba que essa cidade, ela não é um grande centro comercial,
ela não é grandemente evoluída, mas ela tinha uma boa indústria. Aliado a essa indústria, tem uma coisa que eu quero dizer sobre essa cidade. Essa cidade, ela não tinha muitos templos. Havia templos e haviam altares que eram dedicados a deuses, e também altares que eram dedicados ao imperador ou ao chefe de estado. Compreendam bem isso nesta noite. Quando nós falamos que esta cidade, religiosamente, ela tinha templos, essa cidade, ela também tinha lugares para outros cultos, inclusive ao imperador. Só que nela não era tão desenvolvida essa questão do culto ao estado e do culto ao imperador. Ou seja, ela não tinha tanta obrigação de adorar aos imperadores da época. Então você tem Tiatira, que é uma cidade com indústria, mas você tem uma cidade aonde era quase liberto, sem o poder do império para cultuar ao imperador ou ao estado. Outra coisa interessante, em Tiatira havia poucos judeus, não havia muitos judeus. Nesse caso, quem se convertesse ali estaria livre do judaísmo, o que ficaria fácil para se tornar um cristão naquela cidade. Eu estou mostrando aqui, tanto geograficamente, esse aspecto da cidade. Ela era uma cidade não de muita importância, ela era uma cidade que tinha quase liberdade, entre aspas, religiosa, e ela era uma cidade que tinha essa produtividade. Só que nós podemos analisar que, além dessas características da cidade de Éfeso, ou aliás de Tiatira, como nós estamos colocando aqui, ela tinha a sua importância. Só que alguns historiadores e biblistas do Novo Testamento dizem que para a pessoa se tornar participante ativo daquela cidade considerado, ela tinha muitas agremiações. Como ela tinha uma indústria, quem quisesse fazer parte daquela sociedade, era necessário se filiar às agremiações industriais que tinham lá em Tiatira. Ou seja, quem era um artesão tinha que ir para a agremiação. Quem era costureira tinha que ir para o sindicato das costureiras. E nesse particular, ouçam bem, é aqui que mora o perigo que eu quero dizer para a igreja. Porque antes que ele venha, ouçam bem, igreja, antes que ele venha, a vida aqui está normal. Está como qualquer vida na nossa atualidade. Eles estão numa cidade que tem gente, eles estão numa cidade que tem templo, eles estão numa cidade que tem liberdade, mas eles estão numa cidade que tem uma economia, tem uma vida industrial. E essa economia trouxe para a cidade de Tiatira, trouxe um estilo de vida econômico agradável. Ali não tinha quase pessoas pobres, e cada um se orgulhava de ser do sindicato produtora de linho ou de púrpura. Ou seja, vida confortável, sem muita imposição do imperador, liberdade, economia ok, tudo normal. Pronto, tudo normal. Às vezes nós pensamos, até a igreja, olhe para cá, irmãos, às vezes a gente pensa que pobreza é ruim na vida do crente, mas tanto a pobreza como a riqueza, ela pode ser um empecilho na nossa vida espiritual, dependendo do grau da tua espiritualidade. Entenderam agora? Porque tem irmão que diz, se Deus me abençoasse, se Deus me desse isso. Não, essa igreja aqui, ela era rica. Essa igreja aqui, ela tinha muitos crentes bons de condições naquela época, boas condições. E não fazer parte de um sindicato desta cidade, Tiatira, era como se fosse um ostracismo. Ou seja, quem não fosse filiado àquela agremiação, quem não fosse filiado àquele negócio, já não era bem visto na sociedade. Aí você pode perceber, a cidade era boa, mas começa um perigo aqui. Sabe qual é o primeiro perigo? O relacionamento da igreja com o mundo. Porque enquanto essa igreja, ela está bem, ela está desenvolvendo, ela tem economia, ela está estável, por outro lado,
o mundo do sindicato de Tiatira e a economia começou a influenciar na vida dos crentes, de modo que eles cresceram e se desenvolveram não para ter santidade, mas apenas para um status social. Tem crente hoje que ele se orgulha quando ele diz, eu sou da ABB, não é assim? Tem crente hoje que se orgulha e diz, eu sou filiado no sindicato dos cabeleireiros ou cabeleireira de São Luís, eu sou da Universidade X. Agora olhem para cá, você pode ser do sindicato que você quiser, mas até que ele venha, você não pode abrir mão da tua fé por causa do relacionamento com o mundo. Essa igreja, ela começou a se envolver e a vida e o status de Tiatira começou a tirar a efervescência dela. Olha, meus irmãos, o que tem de crente hoje na igreja, frio, por causa de dinheiro, eu vou falar que é a verdade. Tem uns que estão vindo para a igreja para ganhar dinheiro, corrente de dinheiro, unção de dinheiro, culto de prosperidade. Muitos estão vindo para cá. Outros já não estão vindo porque estão pobres. Jesus não me dá, eu não tenho nada, eu nasci para ser desgraçado. Agora deixa eu dizer uma coisa. Paulo diz em Romanos 8:35 em diante, que diremos pois destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Se tiver farinha na panela, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. Se tiver azeite na botija, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus. Se tiver empregado, glória a Deus. Ficou desempregado, glória a Deus. Como diz Abacuque 3:18, ainda que não haja gado no curral, as ovelhas se espalhem, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Só quem quer se alegrar no Senhor Jesus, levante a sua mão e dê glória a Deus, adore ao Senhor nesta noite. A economia vai bem, glória a Deus. Olha para cá. Aqui Deus pode dar um emprego para a irmã, talvez a irmã seja chefe do departamento das casas, não sei de onde, talvez o irmão que está aqui, porque tem irmão que quando Deus começa a abrir portas para ele, aí pronto, ele fica todo vaidoso, carrão, chavezona. Não é pecado nada ter isso. Agora o pecado é quando essas coisas começam a tomar o teu coração, que aí você deixa de se congregar, já não começa a querer sentar pertinho do irmão, porque você já é do patamar. Chega em casa é só dizendo, ontem o doutor fulano falou comigo, ontem o deputado fulano me elogiou, não é assim? Aí o pastor passa, meu filho, nunca mais eu te vi no culto. Olha pastor, estou muito ocupado. É nessas coisinhas que tu vai ficando. A igreja de Tiatira, irmão, ela ficou desse jeito. Eu tenho um conselho de Deus, ganhe dinheiro, se forme, trabalhe, se case, mas uma coisa, a nossa pátria não é aqui. Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa pátria está onde? Diga, igreja, a nossa pátria está onde? Nos céus. A irmã pode ser bonita, minha irmã, tu pode usar salto alto, tu pode ter bolsa Carmister, tu pode usar o melhor perfume. Agora lute para tu não entrar no inferno. Ou seja, bota azeite na tua lâmpada, aguarde o noivo que está chegando aí. Quem glorifica, só quem glorifica. Aguarde o noivo com azeite na lâmpada. Eita glória! Vira aí para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, só para ele despertar, e para ela despertar. Não é pecado não, não é tristeza. Você pode dizer, aguarde o noivo com azeite na lâmpada. Noivo com azeite na lâmpada. Seja um homem ganhador de dinheiro, trabalhador, mas não se esqueça, tem que ter o quê? Azeite na... Seja uma mulher trabalhadora e até bonita e elegante. A irmã pode arrumar o cabelinho dela. É assim ou não é? Não, pastor, é porque eu queria dar um grau no meu cabelo. Pode dar, minha santa. Pastor, é porque minha venta está um pouco feia, eu queria dar um jeito. Pode dar nessa venta tua. Agora é o seguinte, aguarde a Jesus, aguarde na santidade, aguarde no temor dele, aguarde em oração, aguarde no temor, aguarde em santidade. Só quem acredita assim, diga glória a Deus.
Só que a igreja de Tiatira, pastor, ela começou a se envolver com a economia. Aí os crentes começaram a ganhar dinheiro, era púrpura, era coisa fina, e começaram a esfriar. Ou seja, o mundo entrou aonde? No coração dos crentes. E o que diz Mateus 6,24? Ninguém pode servir a dois? Ou decide, irmão, ou tu serve a Deus ou tu serve o dinheiro, ou tu serve a Deus ou tu serve o mundo, ou tu serve a Deus ou tu serve a riqueza. Deixa eu dizer uma coisa: o teu coração não pode ter outro patrão, o teu coração não pode ter outro Senhor. O teu Senhor no teu coração deve ser Jesus. Quem é que deve ser no teu coração? Quem é que deve ser no teu coração? Pronto, a irmã chegou em casa, tem uma piscina, uma zona bonita, é coisa linda, que a pessoa quer entrar, quer passar o tempo todo, no domingo. Mas aí tu se lembra, piscina, domingo eu tenho escola dominical. Tu fica bem por aí assim, e eu vou para a escola dominical. Tem a chácara, zona bonita, aí vai, olha, a chácara está aqui, quando tiver um feriadinho eu vou lá. Agora, à noite eu tenho minha comunhão eu estou lá no culto. Irmão, que tem de crente frio hoje por causa de coisa, de posição, de dinheiro. E as nossas igrejas, elas estão virando, sabe como o quê? Elas estão virando como se fosse uma loteria, como se fosse uma casa da sorte. Aí eu vim aqui porque eu vim buscar um negócio, eu vim aqui porque eu vim buscar uma bênção. Olha para cá, tu tens que vir para cá é adorar aquele que é rei no teu coração. Tu tens que vir para cá sem a glória dividida. O mundo está aí, olha para cá. Tem gente que peca por não usar, tem outros que pecam porque abusam do que usa. Agora Paulo diz: tu que tem, faça como que não, como que não tem. A casona aí tá bonita, a casona tá linda, tá importante. É, Jesus, eu tô aqui nessa casona, mas na hora que a trombeta tocar, me leva. Isso aqui eu vou deixar para quem quiser. É assim ou não é? Ah, eu amo essa casa. Meu Deus, se eu perder essa casa. Eu já vi foi muito crente assim. Esse emprego é a minha vida. Está na hora de tu perder ele, porque ele já está sendo ídolo na tua vida. É ou não é? Ah, esse carro. Um dia eu fui pregar num lugar, quando cheguei lá, aí o irmão disse para o irmão do carro, do S10 que ele tinha comprado: ô irmão, a Hilux. Ô irmão, não tem garagem para botar seu carro. Aí ele disse: vixe, pastor Zé, agora deu ruim, acho que eu vou dormir lá dentro do carro. Eu disse: por quê, irmão? É porque o senhor sabe. Eu disse: irmão, aqui é a cidade do interior, quem é que vai mexer nisso aí? Ele disse: se eu pudesse botar ela na minha rede, pastor Zé. Se eu pudesse botar ela na minha rede. Então, olha para cá, meu irmão, olha para cá, meu irmão, Paulo diz: nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos. A tua casa vai ficar, teu carro vai ficar, teu emprego vai ficar. A nossa pátria é nos céus, aqui é só passagem. Levanta a mão e dá o maior glória para Jesus desta noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu me lembro, pastor, eu me lembro de Moisés, capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia diz que ele deixou de ser chamado o quê? Filho. Olha, irmão, a gente é vaidoso, é ou não é? A gente é vaidoso e quer se amostrar. Esse aqui é o filho da fulana do desembargador. É ou não é na nossa igreja? Até na igreja, vai apresentar. Está aqui minha esposa. Na hora que chega o irmão, tem um irmão que bota assim: pastor, está conosco isso, fulano. Eu disse: está conosco nosso querido irmão que nos assiste aqui, que vem adorar o Senhor. Fique de pé, meu irmão. A igreja quer receber o nosso amado, em nome do Senhor Jesus. Se é verdade, diga amém. Amém, pronto. É só assim. Aqui é um salvo, aqui é um homem de Deus, é um crente. Aí eu fico, por exemplo, aí pronto: irmão, essa daqui é a filha do desembargador fulano, porque... Aí os irmãos ficam até com medo, não é assim? Olha, Moisés deixou de ser o quê? Ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus por um pouco de tempo no deserto, sabendo que tinha uma glória maior, uma cidade melhor aguardando ele lá nos céus em glória. Quem pode dizer glória a Deus? Agora eu vou perguntar aqui, vocês falam bem forte, vocês vão dizer sim ou vão dizer não? O crente pode trabalhar para ganhar dinheiro? Sim. Só quem tem boca. O crente pode trabalhar para ganhar dinheiro? Sim. Crente pode comprar um carro? Sim.
Crente pode comprar uma fazenda? Crente pode botar filho dele para estudar na universidade? Crente pode ter filho desembargador? Crente pode ter filho juiz? Isso é a nossa vida? Isso é a nossa vida? Isso é a nossa riqueza? Isso é a nossa esperança? É o que temos que fazer até que ele venha? Jesus disse: até o dia de Noé casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e Deus fechou a arca. Enquanto o mundo casa, descasa, festa e festa, a igreja prossegue aguardando. Ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Oh, aleluia, oh, aleluia. Vocês sabem qual foi o problema da igreja de Tiatira? Ela se envolveu tanto com a economia, com o dinheiro, que aí ela se envolveu com o mundo. E vocês sabem, irmão, que mundo é negócio sério. Você tem que ter cuidado com o mundo, porque tudo no mundo enrola a gente. Sim ou não? Até um papagaio. Tem muito irmão: irmão, você não foi para o culto não? Ô pastor, fiquei meu papagaio sozinho lá em casa. Eu fiquei, não é assim? Pastor, eu ia saindo, eu olhei para meu cachorro, fiquei com pena. Aí eu não vim, pastor, porque deixar meu cachorrinho sozinho, né? Tem muito crente assim. Tem muito crente assim. Aí eu já não vou para a irmã quer ser chique, quer ser. Aí eu não vou porque as minhas unhas não secaram ainda. A base que eu botei, né? Vai nessa, viu? Maridão liga a televisão, bota os pés em cima, como é o nome do puffzinho, aí pronto, filme, o culto cortando, e a bênção de Deus lá na igreja, mas ele não vai. Até que ele venha, mantenha teu ritmo. Até que ele venha, continue servindo a Deus. Irmão, vocês sabem qual é o maior? Vocês sabem qual é o tipo de crente que eu mais admiro na igreja? Não é aquele que faz zoada, não. O crente que eu mais admiro na igreja não é aquele que pula, não. O crente que eu mais admiro na igreja é que a marcha dele é uma só. Se chover, ele está no culto. Se não chover, ele está no culto. Se tiver cantor, ele está no culto. Se não tiver cantor, ele está no culto. É Natal, ele está no culto. Não é Natal, ele também está no culto. É domingo, ele está no culto. É segunda, ele está no culto. A marcha dele é uma só. Porque tem crente aqui que aparece só em festa. Talvez até umas aí hoje apareceram que é na festa. Eu sou pastor de igreja, irmão, eu sei disso também, não é assim? Esse aqui está lá. Aí quando tem festa, eu digo aqui: rapaz, e quem é aquela que eu conheço? Aí ele disse: pastor, estava sumido um tempo aí, uns 2 anos. Aí na festa aparece. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Crente, meu irmão, tem que ser firme e constante. Olha para cá, essa igreja, ela começou a se envolver com um sindicato. Era só tratando de negócio. Esfriou na fé, e o mundo começou a entrar nela. E só para vocês terem uma ideia, prestem bem atenção, Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este. Vamos lá, igreja, como é que diz? E não vos conformeis com este. Eu não tenho que aceitar o padrão do mundo. Eu não tenho que viver da forma que o mundo quer. Eu não tenho que viver do jeito que a economia do mundo quer, meus irmãos. O capitalismo cega as pessoas. 1 João 2,15 diz: não ameis e nem as coisas que é no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará. Tiago 4,4: adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é o quê? É inimizade com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Tu é amigo de Deus ou tu é amigo do mundo? Antes que ele venha, nós podemos analisar. Antes que ele venha, não deixe o mundo entrar na tua casa, o mundanismo. Antes que ele venha, não deixe o pecado entrar no teu coração. Antes que ele venha, não deixe as glórias desta vida cegarem os teus olhos. Antes que ele venha, não deixa o azeite faltar na botija. Antes que ele venha, mantenha teus pés firmes na casa de Deus. Antes que ele venha, continue adorando a ele todo dia e toda hora, porque ele vem. Quem acredita assim, diga glória a Deus.
Mas prestem bem atenção. Vocês observaram qual é o primeiro problema desta igreja? Vamos lá, igreja, me ajude a pregar. Qual é o primeiro problema desta igreja? Ela começa a manter o quê? Relação com o mundo. Mas sabe qual é o segundo problema desta igreja? Observem bem. Esta igreja, vamos lá, vamos pregar junto aqui. Pega aí a sua Bíblia. Olha o que diz o verso 19. Como é que diz o 19? Toda a igreja aí, para despertar vocês. Como é que diz o 19? Eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, a fé, tua paciência, e que as tuas últimas obras, olha para cá, olha o tanto de coisa boa que ela tinha. Mas quando vem no 20, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar. Essa igreja, irmão, além de ser rica, porque preste bem atenção, quando você é só doido por dinheiro, só doido pelas coisas dessa vida, você vai perdendo a noção da ortodoxia, da ortopraxia e da doutrina pura. Tem irmãos que não querem mais a doutrina pura, por quê? Porque ele está hoje dominado pelas coisas desta vida. E quem está dominado pelas coisas desta vida não gosta de doutrina pura, não gosta da mensagem pura. Vai pregar a verdade sobre amor, ninguém quer. Vai pregar a verdade sobre casamento, ninguém quer. Vai pregar a verdade sobre relacionamento, ninguém quer. Porque o mundo está uma bagaceira. Eu digo que está do jeito que o diabo gosta e do jeito que o homem quer. Sim ou não? Pronto, vocês podem observar. Um dia desse eu estava vendo num jornal, lendo num jornal, homem vai ao cartório pedir para casar com a jumenta. Eu disse, meu Deus do céu. Mas o mundo está assim ou não está? O mundo, irmão, ficou de cabeça para baixo. É tanta imoralidade, é tanta porcaria, é tanta coisa ruim, que a gente não sabe mais o que fazer. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus diz, o Senhor fala, Ele diz, eu tenho contra vocês, que vocês estão tolerando. Porque crente que não tem fervor de Deus, crente que não tem doutrina, tudo para ele é normal. A irmã começa a namorar, é casada, começa a namorar na igreja, aí, irmão, a irmã está, não, irmão, isso é o seguinte, é o coração. Antigamente a gente chamava de ser vergonhice, não era assim? Mas hoje é o coração. A menina não obedece pai, a menina xinga pai, xinga mãe. É porque ela como é que diz? Não, não é nem rebelde. Porque é o universo dela, ela vive em outro mundo. Não é assim que diz? Ela vive em outro mundo. É assim que o mundo trata pecado hoje. O Senhor olha para essa igreja e diz, eu tenho contra vocês que toleram Jezabel. Vocês sabem o que é que acontece? O mundo começou no coração de cada crente, mas agora o mundanismo entrou na igreja. Olha o que Jesus está dizendo, vocês estão tolerando Jezabel. Vocês sabem quem é Jezabel? Se você pegar 1 Reis 16, 31, está lá que Acabe seguiu os pecados de Jeroboão, e ele piorou ainda mais, casou-se com Jezabel. E o que era Jezabel, pastor Ziel? O Acabe já era ruim, meus irmãos, mas quando ele casou com Jezabel, triplicou o diabo nele, porque a mulher era ruim. Eita, tem mulher que o marido é crente, aí ele é fraquinho na crença, aí ela diz, tu vai para o culto hoje? Eu disse, não, vou não. Ela disse, vai ficar mais tu também, porque a gente vai lá para o culto e o pastor, né, meu velho? Fica aí. Vamos assistir um filminho aqui, né? Assistir a novela. Aí fica os dois. Pronto. Minha velha, eu vou trabalhar hoje. Meu bem, vai mesmo, porque nós estamos precisando de dinheiro. O pastor já está com a vida dele feita. É assim ou não é que eles dizem? A mulher que tem temor de Deus, ela não é Jezabel. A mulher que tem temor de Deus, Provérbio 31, ela edifica a sua casa. A mulher que tem temor de Deus, ela ora. A mulher que não tem temor de Deus, ela diz como Jó, amaldiçoa a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus Mas a mulher que tem temor de Deus, ela ora pela família. Percebam aqui, queridos, o mundo entrou no coração da igreja, e sabe o que é que agora? A igreja traz o mundanismo para dentro dela.
Isso aqui é pesado. Mas foi vocês que pediram. Lá vai. Vocês toleram a mulher Jezabel. Vocês sabem o que foi que essa Jezabel aqui, pastor, ela era esposa do líder ou do presbítero da igreja. Só que ele era um banana. Ele não valia nada, era um cabra velho magro, frouxo, que não prestava para nada. Ela era quem mandava. Ela tomava o microfone dele e dizia: aqui eu quero é assim, 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 assim. Essa mulher aqui, ouçam bem, ela é chamada de profetisa, porque ela profetizava pecado e imoralidade para o povo de Deus. Sabe o que essa Jezabel trouxe para a igreja? Lá vai. Costumes ruins. Sabe o que foi que essa Jezabel trouxe para a igreja? Fornicação. Sabe o que foi que essa Jezabel trouxe para a igreja? Todo tipo de imoralidade. Sabe o que foi que essa Jezabel trouxe para a igreja? Todo tipo de pecado. Alguns historiadores dizem que essa época aqui da igreja é a época da igreja do período de 500 a 1500, que era da Idade Média. Essa época da igreja é a época aonde Jesus deixa de ser Jesus e quem passa a mandar na igreja é a Maria. Essa época aqui é a época em que a igreja passa a ter voz mais do que a palavra de Deus. Essa época aqui é a época aonde os santos perderam a qualidade de santos e dividiu a igreja em leigos e no clero. Aqui é o grupo do clero, só os bichão. E aqui é os bestinha, os leigos. Se você pegar Atos capítulo 1, você vai ver claramente que diz assim, olha: e perseveravam unânimes na oração e na súplica, Maria e seus, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Olha como era a igreja primitiva. Pode bem, vê bem aí, se é 1,14, se não me foge a memória, 1 ou 12 de Atos, só para vocês terem uma ideia, se não me foge a memória, vê aí, rapidinho. A Bíblia mostra aí que Maria, você também pode anotar, irmão, era assim que os crentes se congregavam. Vou mostrar na Bíblia aqui para vocês, tá aí? Para aí, olha. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Onde é que Maria estava? No culto? Como era, pastor? Que ela estava no culto? Ela estava orando junto com quem? Junto com outras mulheres. Olha para cá, olha aí. Estava junto com quem? Com outras mulheres e também com os irmãos de Jesus. Ela estava junto com quem? Com os irmãos de Jesus, outras mulheres, todo mundo. Ela não ficou, não foi no altar não? Não, me ajude aí, foi no altar? Não. Ela tinha um lugar especial para ela? Também não. Lê tua Bíblia, irmão. Maria, ela ia para o culto e ficava igualmente às outras, sentadas, adorando e glorificando ao Cristo que foi para o céu. Hoje, irmã, tem irmã que não é nem Maria, e aí quando ela entra na igreja, ela quer que todo mundo olhe para ela. É assim, né? Olha, irmão, eu sou a profetisa aqui, eu sou o vaso aqui, Deus me colocou. E a Maria lá orando. Se você ler o anterior, você vai ver que estavam todos os apóstolos, todos os crentes unidos. Não tinha negócio de clero não, não tinha nem maior nem menor, não tinha negócio de leigo não, era todo mundo dentro da mesma panela, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Sabe o que é que chafurda a igreja? É esse espírito de clero e de grandeza. Eu me acho melhor do que o irmão, do que a irmã. Mas deixa eu dizer uma coisa, da galeria para cá e para o altar, todo crente aqui é lavado pelo sangue de Jesus e faz parte do corpo de Cristo. E quem é o cabeça na igreja é Ele. É Ele. Essa igreja agora entra no meio dela costume rei pagão. Eu vou dizer a verdade de Deus, ou que tu gosta ou que tu não goste. Hoje é cantor evangélico pegando melodia do mundo, melodia pecaminosa e botando nos hinos da igreja. Hoje é irmã que vem para cá com o sistema mundano para o corpo dela, seminua, ela faz do jeito que ela quer. Hoje é homem que não tem temor de Deus na igreja e quer viver do jeito do homem mundano. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
O Senhor não está se importando se tu tem dinheiro, se tu é grande, se tu tem diploma. Tu só vai ver Ele se tu andar em santidade, em verdade e justiça perante Ele. Mas prestem bem atenção, essa Jezabel trouxe imoralidade, viu, juventude? Juventude de Deus, juventude que está aqui, juventude que me escuta. Vocês não precisam imitar o mundo, vocês não precisam do padrão do mundo. O modelo das vossas vidas é Jesus Cristo, e até que Ele venha aguenta a pancada. Pode ser difícil, tem muita atração, tem muito chamativo, mas saiba que tu tens uma pátria melhor que te aguarda lá nas mansões celestiais. Então vejam bem, essa Jezabel, ela trouxe, diga comigo, idolatria, culto a outros deuses, fornicação espiritual, todo tipo de pecado, ela trouxe, ela botou lá na igreja. E agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, a Jezabel, ela matava profeta. A Jezabel trouxe a cultura da terra dela para o meio do povo de Deus. A Jezabel era uma endiabrada, tudo que não prestava ela trouxe. Agora Deus diz assim: eu vou matar tudinho. Está aí, verso 22, como é que ele diz? Eu vou matar tudinho. Eu vou colocar na cama, eu vou colocar doença para aqueles que se adulteram. Há uma briga teológica. Alguns perguntam, aqui era o adultério espiritual ou era o adultério? Eram os dois. Essa mulher ensinava tudo que não prestava, e Deus disse: eu vou matar tudinho. Ele diz, não é para tolerar Jezabel. Agora nós temos aqui um problema hermenêutico muito sério, irmão César. A igreja, olha para cá, eu vou perguntar e vocês falam bem alto. A igreja é a igreja do amor? Vamos lá, me ajuda. A igreja é a igreja do amor? Sim ou não? Sim. Aqui é lugar de matar gente, é? Não. Aqui é lugar de quê? De amor. Só quem tem boca, diga bem forte. Aqui é lugar de quem? Aqui é lugar de amar? Nós temos que jogar fora as pessoas? Não. Aqui é lugar de abraçar? Sim. Aqui é lugar de cuidar? Sim. Aqui é lugar de amparar? Sim. Mas por que Deus disse que é para jogar Jezabel fora? Não está aí na Bíblia? Hein? Por que Deus diz? Por que vocês estão tolerando? Joga ela fora. Se a igreja é lugar de amor, porque tem muitos crentes que tem esse negócio. Vou dizer para vocês. A igreja não tem amor. Fulano de tal chegou lá, a igreja jogou ele fora. A igreja. Está vendo isso? Eu era da Assembleia, mas quando eu cheguei na Assembleia, diz que o Gandhi chegou num lugar, aí o porteiro disse: quem é você? Aqui você não pode entrar desse jeito. Aí ele não aceitou entrar. O rapaz não deixou ele entrar e ele não foi ser crente. Isso é conversa, meus irmãos. Isso é conversa. Quem quer ser crente, irmão, faz que nem Zaqueu. Quando o desejo da salvação entra, ele sobe em cima de um pé de uma árvore. Foi assim que ele fez ou não foi? E aí pronto. E se alguém está falando mal, ele não está nem se importando. É ou não é? Eu deixei de ser crente, a igreja não me amou. A igreja ama todo mundo. Agora olha para cá, a igreja não tolera pecado. Amar o pecador é uma coisa, tolerar o pecado é outra. Eu li um certo teólogo que diz o seguinte: nós não podemos ser como a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, ela perdeu o quê? Vamos lá, me ajuda. Ela perdeu o quê? O primeiro amor. E essa igreja aqui perdeu o quê? Ela perdeu a doutrina, meus irmãos. Enquanto que Éfeso tinha doutrina, Éfeso não perdeu a doutrina, mas perdeu o quê? O primeiro amor. Diga comigo para nunca mais você esquecer. Éfeso. Não, mas só quem tem boca e está no culto para adorar a Deus. Éfeso perdeu o amor, mas conservou a doutrina. Tiatira perdeu a doutrina e conservou o amor, porque não jogaram fora. Pronto. Vamos resolver o problema da hermenêutica aí? Vamos resolver? Como é que vamos fazer com as duas igrejas? Éfeso, que tinha doutrina, mas não tinha
e Tiatira, que perdeu a doutrina, mas tinha o quê? Olha para cá, nós temos que ter amor, mas nós temos que ter doutrina. Cabeça só cheia de doutrina, com o coração vazio de amor, ela não presta. Mas também igreja só cheia, o coração cheio de amor, sem a doutrina, ela também não presta. A igreja tem que ter amor, mas tem que ter o quê? Vamos lá, diga bem forte. A igreja tem que ter o quê? Mas tem que ter o quê? Porque se tu tiver só o amor, aí tu vai dizer: ô bandidinho, vem pra cá, pedófilo, né? Vem pra cá, pedófilozinho, venha. Nós te amamos, pedófilo. Entendeu? Ô adúltera, você que está tomando meu marido, vem pra cá, venha linda, leva ela pra tua casa, leva. É porque tem irmão que fica: a igreja não tem amor, não é assim? A igreja não tem amor. A igreja tem amor, gente, mas a igreja tem igreja sem doutrina. Se ela tiver só o amor dela não presta. É um amor sem base, é um amor sem estrutura. A mãe ama o filho ou não ama? Mas ela dá ensino? Me diga, a mãe ama o filho ou não ama? Olha aqui, meninozinho aqui, ó, bonitinho, vem cá, filha. Tu vem cá, isso, vem aqui. Olha aqui, é bem bonitinha ela. Como é teu nome? Stephanie. A Stephanie, olha aqui, não é bonita? É ou não é a Stephanie? Isso aqui é uma coisa linda. Agora isso aqui, se a mãe der só amor, a mãe tem que ensinar? Sim ou não? A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo é a vergonha da sua mãe, dos pais, não é assim? Então, aqui, é Stephanie, né? Aqui é a Stephanie. O pai tem que amar, cuidar, não é para bater não. Isso aqui é uma joia. Mas ele tem que dar amor, mas tem que dar o quê? Ele tem que ensinar ela tudo direitinho, sim ou não? Aí ela vai ser uma bênção. Obrigado, filha. Agora eu quero dizer que tem crente que ele é o seguinte: ele só quer o amor hoje. Esse é o discurso da sociedade. Não tem amor. Nós amamos pecadores, sim ou não? Eu quero que vocês gritem bem forte. Ele está filmando. Filma aqui a cara desses crentes tudinho. Vocês vão gritar. Olha para cá, olha para mim aqui, olha para cá. Nós amamos a adúltera, sim ou não? Sim. Nós amamos os homossexuais, sim ou não? Sim. Nós amamos lésbicas, sim ou não? Sim. Nós amamos o que é viciado em drogas, sim ou não? Sim. Agora, nós amamos a prática do adultério? Não. Nós amamos a prática do pecado? Não. Aí está a diferença. Esse amor que não tem princípio, esse amor que não tem educação, esse amor que não tem ensino, ele leva à desgraça, ele leva à destruição. O amor não é uma paixão. O amor, ele vê os defeitos, ele vê os erros, ele vê tudo, perdoa, mas é para caminhar dentro da dor. Deus diz: vocês estão tolerando. Sabe o que nós temos que fazer com Jezabel? Ele disse assim: pega essa Jezabel. Diga comigo, irmão, vamos pegar a Jezabel. Vamos lá, vamos pegar a Jezabel. Talvez tenha umas que não querem dizer, porque talvez tenha alguma Jezabel aqui. A Jezabel que diz que tem Bíblia, mas não anda de acordo com a Bíblia. A Jezabel que senta na cadeira, mas está querendo tomar o marido da outra. A Jezabel que tem a língua mais grande do que todo mundo. Às vezes ela pula, sapateia, rodopia, mas a bicha é mais ruim do que tudo no mundo. Quem tem doutrina tem vida santa. Quem tem doutrina não fala de ninguém. Quem tem doutrina ama. Quem tem doutrina zela. Oh, aleluia. Ele diz: vamos jogar ela fora. Por que tem que jogar ela fora, pastor Oziel? Por que não tem que tolerar ela? Observem bem, a Jezabel pode estragar tua vida, teu casamento, teu culto, tua adoração. Agora jogue ela fora e deixa Jesus ser o rei da tua vida, e você vai permanecer de pé. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É verdade. Agora deixa eu dizer uma coisa, pastor, e como é que a gente faz? Porque, irmão, tem crente infantil na igreja. Olha, a gente tem que amar as pessoas. É por isso que lá em 2 Pedro 3,18 ele diz: crescei na graça e no conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Paulo diz que nós temos que deixar de ser menino. Deixar de ser menino. Está lá em 1 Coríntios 14:20. Você não pode ser menino levado por qualquer vento de doutrina.
tem que ter amor, tem que ter padrão. É por isso que eu quero dizer à Assembleia de Deus: olha aqui, minhas irmãs, você pode adorar, pode glorificar, pode exaltar, sim ou não? Pode pular, pode falar língua, sim ou não? Mas não seja uma crente besta, minha irmã. Porque tem muito irmão que é cheio do poder, mas é besta. Tem Bíblia de nada. Tudo derrota ele. Todo movimentinho leva ele. Toda zoadinha derruba ele. Quem tem doutrina permanece. Eita, glória a Deus. A Jezabel já está bem aí. É ou não é? A Jezabel. Todo mundo estava adorando lá. Mas o Elias disse: não, aqui eu não adoro Jezabel não. Se Baal é Deus, pode ir atrás. Agora o meu Deus é o Deus que cuida da minha vida. Eu adoro é Ele. É assim. Homem de Deus não tem nada com Jezabel. E para finalizar, aí aqui Jesus mostra todo o defeito desta igreja. E aí ele diz assim, olha, vamos lá, agora leiam comigo, toda a igreja. Leia o 25 comigo. Mas, igreja, eu quero todos vocês dizendo que eu vou encerrar agora. Diga bem forte. Mas, dá para gritar mais. Mas, o que tendes, retende-o. Como? É o tema de vocês. Como? 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 Até que ele venha, mantenha a doutrina que você recebeu da palavra de Deus. Até que ele venha, não tenha relacionamento com o mundo. Até que ele venha, não aceite a Jezabel trazer culto de fora para a igreja. Você já tem o modelo do culto, é a palavra de Deus. Até que ele venha. Coloque a mão no seu coração. Oh, aleluia. E diga comigo: Jesus, até que tu venhas, eu não vou ter relacionamento com o mundo. Até que tu venhas, eu não vou deixar Jezabel colocar o modelo de culto na minha vida. Até que tu venhas, eu não vou abrir. Agora você pode dizer bem alto: eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir mão da minha fé, da tua doutrina, da tua palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu finalizo dizendo isso aqui para vocês. Capítulo 3 de Daniel. Pegaram três jovens. Três jovens. Tentaram mudar a cultura. Mudaram os nomes, sim ou não? Tentaram mudar o culto deles, sim ou não? Tentaram impor lei para eles, sim ou não? Eles trabalharam normal. Olha para cá, porque tem irmão que é exagerado. É exagerado, ele quer mostrar que é mais crente do que todo mundo, não respeita as autoridades. Esse aqui não respeitava o rei. Aí o rei chamou de Sadraque, Mesaque, Abidenego. Vocês são bênção de Deus. Mas ouvi dizer que vocês não estão adorando a imagem que eu fiz. Eu vou dar mais uma chance. Porque qual é o Deus que pode livrar vocês? Aí ele abriu a boca: majestade, nós não vamos te responder nada. Mas fica o Senhor certo, que se Ele quiser, o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Mas também, se Ele não nos livrar, fica o Senhor certo, que nós aprendemos a doutrina de Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3: não terás outros deuses diante de mim. Então pode tocar fogo em nós, porque nós não vamos abrir mão da nossa verdade. Eita, glória a Deus.